Boa noite a todos. Estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, exatamente 14 de agosto de 2019. Estudo de número 8. E nós estamos no capítulo 3, os degredados. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa nos inspirar e nos conduzir em mais esse trabalho. A semana passada nós demos entrada no capítulo falando dos degredados e vamos ver o nosso Senhor Jesus conversando com Ismael. E o nosso querido irmão Augusto leu a fala do nosso Senhor Jesus e hoje nós iremos comentar essa fala do nosso Senhor Jesus, tá bom? Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, porque o que nós... Aqui estava tendo uma festa no mundo espiritual, não era? E eis que quem chega na rave do mundo espiritual, o nosso Senhor Jesus. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam um largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciando naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos do perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, um dos seus, tá? Em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração, ou seja, é o sentimento de Jesus, é a força do sentimento dele, que doravante, a partir de agora, Ismael, seja você, Ismael, o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Qual a missão da terra do cruzeiro? Qual o maior patrimônio? Qual a missão do Brasil? Evangelizar, espiritualizar. Esses são os patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Você vai ser o zelador, você vai zelar por isso. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Recebe como eu recebi. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Inicia desde já. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Abnegação e heroísmo. A gente observa mais uma vez o nosso Senhor Jesus, quando ele chama alguém para o trabalho, ele deixa bem claro que trabalho é sinônimo de abnegação, de renúncia e de sacrifício. O nosso querido Ismael, ele já está sendo chamado a fazer esse movimento de heroísmo para uma humanidade terrena.
O nosso Senhor Jesus nos chama diariamente para nós sermos heróis sobre as nossas mazelas, as nossas podridões, as nossas atitudes equivocadas. Então eu tenho que me superar. A minha missão ainda é comigo, com o meu umbigo, me tornar um ser humano melhor. Lutar contra minhas más tendências e inclinações. Ismael não. Ismael já superou tudo isso. O movimento dele não é mais com o umbigo dele, porque ele já se auto-evangelizou. O movimento dele agora, porque quando eu saio quando eu já superei, eu já entendi qual é a minha missão, eu já superei essas mazelas infantis da vida terrena, agora sim eu faço o verdadeiro movimento. Já não sou mais um jovem espiritual, já me tornei um adulto espiritual, porque eu já consigo olhar para o coletivo. Agora sim, eu sou chamada à verdadeira missão, em prol de uma humanidade. Então o sacrifício aqui que Jesus, porque gente, trabalhar com terráqueo, e em particular com brasileiro, só herói. Ela será o teu sublimado heroísmo. Não é um heroísmo qualquer, né, Augusto? Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que destruíram. A Galileia foi destruída. Naquele movimento das cruzadas, buscarem a propriedade, serem donos das terras aonde Jesus tinha passado, esse movimento das cruzadas destruiu tudo. Destruíram tudo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíade, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Falando aqui das cruzadas, porque destruíram. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Revivescência. E por que ele usou o termo pureza, na sua imaculada pureza? Porque quem habitava no Brasil? Enquanto os homens olhavam e diziam, nossa, está todo mundo nu, para o índio aqui não tinha problema nenhum. Não havia maldade nenhuma. Ismael recebe a bandeira bendita das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto de sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia, que é um sinal. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e o amor. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. Quem é? Quem é? O emissário de Jesus. Quem é o emissário de Jesus? Desce então à terra
onde estabelecerá a sua oficina. Onde a oficina é o quê? O ambiente. Oficina é um local que só tem carro redondo, né? Oficina é um lugar que só tem um carro o quê? Bichado. Gostei do bichado. Oficina é um lugar de consertos. Pode ser uma oficina de carro, uma oficina de geladeira, uma oficina de ventilador, máquina de lavar, mas ou seja, se vai para a oficina é porque está precisando de... Então já é a primeira dica. Brasil é uma oficina. Grupo precisando de conserto. E se eu estou no Brasil, isso quer dizer que eu preciso de espiritualidade, de religiosidade. E óbvio, vem para cá os necessitados e também vem para essa terra os professores. Então, onde está o maior número de necessitados de espiritualidade e religiosidade? Brasil! Legal! Para onde eu mando os professores? Brasil. As pessoas leem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e estão achando que para cá só vieram os bambambãs. Aí diz assim, tem alguma coisa errada, porque não tem bambambã aqui não. É porque ainda não entendeu. Então que a gente não fique boçal ao lermos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Baixa um tonzinho e entende o que é isso. Somos todos nós brasileiros, filhos de Deus, rebeldes e que temos grande dificuldade de nos submetermos ao Cristo Jesus. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem. Então, junto com ele veio um exército para ajudar os doidinhos daqui. Um exército. E a gente fala do Dr. Bezerra, a gente fala do Padre Manuel da Nóbrega, a gente fala da nossa querida irmã Dulce, de alguns sacerdotes que reencarnaram e que fizeram um trabalho belíssimo na comunidade que estavam inseridos. Verdade, alguns sacerdotes que se adentram nessas cidades pequenininhas que temos aqui pelo nosso Amazonas, que lá levam uma igrejinha e que conversam e que evangelizam. Esse grupo todo são os anônimos, mas que fazem parte desse exército. São aquelas pessoas que para onde vão fazem muita diferença. Então, para evangelizar um país desse tamanho, com essa quantidade de gente revoltada e metida besta, é necessário realmente um exército para tentar nos evangelizar. Então, veio o nosso querido Ismael, veio os exércitos dos seres redimidos, ou seja, erraram, mas já se recuperaram. E estão prontos para ajudar quem está errando. Redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória e, como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo hélico, aqui tem a minha super amiga, já colocou todas as traduções. Hélico, em grego, antigo significado, monte tortuoso. É uma montanha na região da Téspia, na Beócia, Grécia, muito celebrada na mitologia grega como uma altitude de 1.749 metros acima do nível do mar. Se o chão do Brasil fosse agora a superfície de um novo hélico, de um novo monte da imortalidade, o Brasil fosse a superfície, como se o chão é uma comparação, como se fosse o ponto mais alto da imortalidade, a natureza macia e cariciosa,
toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens odoríferas, preparando-se para um banquete de deuses. Ai, que elegante isso. É porque na Grécia Antiga, esse monte Conceição, ele era, na mitologia, era um monte também onde os grandes deuses da mitologia grega iam. Era um monte sagrado, né, onde os deuses iam. Então, aí, por isso que ele fala banquete dos deuses, né, faz essa comparação. Como era se um fosse, lugar né, sagrado. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Então aqui, o nosso querido Humberto de Campos, ele vai nos retratar exatamente em qual momento eles realizaram essa chegada. Então, quando Cabral estava saindo, eles estavam o quê? Chegando. Porque lembra que eles estavam comemorando a descoberta, não, como é que você fala, professora? Conquista. A conquista do Brasil, né? E que essa foi sem guerra, né? Porque foi meio que os indígenas não tinham armas, né? Eles tinham a pólvora. Então foi bem... E eles nem sabiam que era guerra, né? Era um povo dócil. Um povo dócil. Entretanto, nas fitas extensas da praia choram desesperadamente os 2 degredados dos 20 pares sociais que o rei Dom Manuel I destinaram ao exílio. Vocês lembram que ficaram 2? Tá. Quando o Cabral chegou, ele com toda aquela frota, eles foram embora logo. E deixaram esses caras aí e eles só voltaram depois de 30 anos, que foi o Martim Afonso, que veio mesmo ficar e povoar a costa, né, do Brasil. E aí ele começou aquela posse das 6 Marias, que depois se torna as capitanias hereditárias. Mas assim, de fato, a conquista só veio mesmo 30 anos depois. Se eu não me engano, ele chegou aqui em 1531, Martim Afonso, né, para, de fato, a conquista. Mas por que ele veio? Porque houve ameaça dos franceses, dos holandeses. Então, ele tinha que, de fato, dizer, isso aqui pertence a Portugal. Aí foi quando ele começou a construir com a ajuda dos jesuítas, que aí o Inácio de Loyola fundou a ordem da Ordem de Jesus, que se tornou os jesuítas, né? Os jesuítas vieram para catequizar os indígenas, né? Na verdade, é muito equivocado, porque os indígenas, eles não eram tão dóceis assim, né? Eles sempre tinham os que mandavam, digamos assim, a tribo entre eles, e eles mesmo ficavam contra os deles e a favor de alguns, né, conquistadores. Então, tudo isso a gente vai ver. E os jesuítas vieram catequizar os indígenas e, na verdade, eles vieram impor a religião, que era o catolicismo. Porque os indígenas já tinham, gente, a religiosidade deles. Né? Eles cultuavam muito a natureza, como de fato o homem primitivo sempre foi, né? Ele dizia que tudo era a natureza, né? Mas assim, de fato, a conquista do Brasil só se deu 31 anos depois de 1500, ele só voltou de novo em 1531, aí foi quando de fato. 1532, né? 22 de janeiro de 1532, porque o Gonçalo Coelho tinha vindo em 1502. Isso. E ele chegou também dia 22 de janeiro, lá nas costas da Bahia. Então, ele deu o nome de São Vicente. Sim. Quando o Martim Afonso chega, já 30 anos depois, coincidentemente, ele chega dia 22 de janeiro de 1532. Né? E ele confirma o nome, até porque era o nome de São Vicente Mártir, né, que era um santo da Igreja Católica, e eles católicos, então ele confirma o nome do lugar como São Vicente. Que Gonçalo Coelho já tinha dado lá 30 anos atrás, no mesmo dia.
Só que em 1502. Os degredados, Agora, eles eram... eu fico até pensando, o cidadão passou, essas duas criaturas, esses dois portugueses, Sim. 30 anos com os índios, né? 30 anos. Como é que encontraram essas duas criaturas depois de 30 anos? Tiveram alguma notícia deles? Fizeram filhos por lá, com certeza, né? Porque nós vamos estudar no livro A Caminho da Luz que esses que foram exilados, é interessante, eles acabaram realmente ali se relacionando, imagina 30 anos, e acabando engravidando realmente. Só que esses exércitos, lembra do exército que vinha com Ismael? Esse exército precisava reencarnar. E foi através desses processos de reencarnações, dessa forma, que esses grandes espíritos missionários foram reencarnando para fazer esse presente aqui na Terra. Então, a misericórdia divina aproveita tudo. Vamos lá. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os dois infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Não, esse no processo todo de colonização, eles se tornaram fundamentais, que eles aprenderam a língua deles, os costumes, e pôde se contactar com o europeu quando chegou com o português, né? Retornou de novo. Assim, a história não conta assim, a respeito dos degredados, né? E fez esse intercâmbio, os portugueses e os indígenas, né? O que aconteceu? Os dois infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas, amáveis e fraternos, olha só, lhes abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Olha só, acabaram sendo acolhidos ali. Mas Afonso Ribeiro foi o primeiro degredado para o Brasil, nominalmente reconhecido. O outro teria sido João de Tomar, do qual nada se sabe. Afonso foi condenado ao degredo após ser acusado de ter cometido assassinato. Era criado de um certo João de Telo e estava no casamento marcado com Helena Gonçalves, que, desiludida com o destino do noivo, fez votos de religiosa. Menina, por que naquela época era comum, né? Era, né? Terminado o casamento ia ser feito. Então, quem foi o primeiro degredado? Afonso Ribeiro. Então, vamos ver o que aconteceu com o nosso Afonso. Mas, Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga, que é um tipo de embarcação característica da África, da Oceania e da América Indígena. É comprida e estreita, feita de um só tronco de árvore cavado e muito utilizada por nativos polinésios. É uma canoa. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa canoa desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação. A caminho do Mar Alto, ao longe, percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as duas imensidades, a do oceano e a do céu. E, esperando na morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração,
essas mesmas calúnias não me separaram da vossa misericórdia. Sim, mas ele não matou? Pelo menos disseram que ele era um assassino, né? E aqui ele está dizendo que ele não era inocente. Então, professora, acabamos de descobrir a história de um deles, que foi o nosso querido Afonso Ribeiro. Então, nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Porque lembra que nesse momento, quem que está chegando à terra? Ismael. Com a sua, o quê? O seu exército. E ele, naquele momento de desespero, chama logo quem? Jesus. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Professora, essa parte a senhora não sabia, né? Lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se apossa de todas as suas fibras emotivas. E, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Gente, eles já trouxeram os 13 navios de Cabral. Agora, se nós levamos 13, o que é uma... Como é que é o nome? Uma piroga. Vamos levar esse barquinho também. Agora, o mais interessante, gente, ó, ele diz que ele é inocente. Foi condenado ao exílio. E veio parar no Brasil. É difícil? É. É doloroso? É. A saudade dói? Dói. Mas temos uma missão aonde Deus nos convidou, por mais que não queiramos. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Porque às vezes nós estamos em uma situação, às vezes a gente passa no concurso, vai para um interior do interior do interior. Às vezes nós estamos em um ambiente profissional que você se sente preso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que parar para pensar: será que eu não tenho uma missão aqui? Será que eu não tenho algo a cumprir aqui? Será que Deus errou o cálculo? Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ele não está falando da família que ele ia casar e fazer filho, não. É a família universal. Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras da Vera Cruz. Qual foi o primeiro feito dele? O primeiro feito do nosso querido Ismael foi evitar um suicídio. Do nosso Afonso Ribeiro. Trazendo um náufrago e inocente, então realmente ele era um inocente, para a base da sociedade fraterna do porvir. Para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do divino mestre. Jesus sabia que ele era inocente, tinha que voltar. Tinha que vir para cá. E que Jesus estava contando com ele. Então, eu acho que é isso, por isso que a gente diz: gente, nós não podemos, em hipótese alguma, nos revoltarmos com as situações. Por mais que pareça ser injusto, não é injusto. O que nós temos que aprender, na verdade, é sermos dóceis à lei de Deus. Que essa docilidade, ela é resultado de: Senhor, eu confio em Ti. Aconteça o que acontecer, se o Senhor me mandou para cá, o Brasil, num local que não tem nada do que tinha em Portugal, mas eu me curvo à tua vontade. Você vai dizer: mas Conceição, não foi alguém que o julgou e que ele era inocente? Está errado? Não está errado, está certo. O que nos falta é confiar. Aconteça o que acontecer, confia, segura na mão de Deus e vai. Continua ainda. Trazendo então um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir, ele obedecia às sagradas determinações do divino mestre.
Primeiramente, surgiram os índios, que eram os simples de coração. Olha lá, simples de coração. Esse parágrafo aqui, ele está se reportando ao Evangelho. Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina. Isso é Evangelho. Os sedentos da justiça divina. E mais tarde, viriam os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos. Sermão do Monte. Para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Gente, isso aqui é show. Volta. Primeiramente surgiram quem? Os índios. Olha só, lembra que ele disse que ia transplantar a árvore para cá? Nesse parágrafo aqui ele remonta todo o Sermão do Monte. Só que dessa vez tornando o Sermão do Monte um livro vivo. Aí ele diz: primeiramente surgiram os índios. Os índios representam quem? Os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, que era o caso do nosso Afonso Ribeiro. Vieram fazer parte, tudo formando a base. E mais tarde viriam os escravos. Ou seja, estava na programação? Estava na programação. Os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado, bem-aventuranças, por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do sermão da montanha. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 1. Pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Essa aqui eu adoro. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sermão do Monte, ele falando ali a todos os discípulos. Discípulo na condição de aluno, né? Ok? Vamos para os missionários, eu acho que não dá tempo. Vamos só iniciar. Bem, Dom Manuel, nós já estamos bem familiarizados com ele, né?
venturoso. Vamos ver o que aconteceu. Dom Manuel recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Nós descobrimos uma terra, tinha um monte de silvícolas, né, e tal. Não muita importância. Recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Ele estava preocupado era com dinheiro. Contudo, o êxito do capitão Mor provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses. Olha como a coisa foi tomando. Que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Geralmente as caravelas lusitanas que demandavam Calicut traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país inexplorado e desconhecido, ao influxo das inspirações do mundo invisível. Olha só. Essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que, mais tarde, chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Oriente. Mas, entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho. Nasceu em 1451, foi um cosmógrafo e navegador português que estudou em Pisa, Itália, e comandou as 2 primeiras expedições exploratórias das terras descobertas que cabiam ao reino de Portugal, tá? Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio. Esse mercador, navegador, cosmógrafo e geógrafo italiano nasceu em Florença no dia 9 de março de 1454. Vamos ver o que ele fez, o Américo Vespúcio. Foi ele o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias ocidentais não eram terras periféricas do leste da Ásia, como pensou Colombo, e sim terras totalmente separadas e desconhecidas do Velho Mundo. Coloquialmente conhecido como Novo Mundo, este segundo supercontinente passou a ser chamado de América, derivado de Américos, versão latina do primeiro nome de Vespúcio. Morreu em Sevilha, Espanha, no dia 22 de fevereiro de 1512. Famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas terras brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros,
lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Só para quem não lembra, essa baía ela fica onde? Rio de Janeiro, tá? Na região sudeste. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro local, em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano. No sítio encantado instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Imagina, gente, o Rio de Janeiro, né? Até hoje o Rio de Janeiro continua lindo. É lindo. Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. O pau-brasil ele é nativo da Mata Atlântica, né? A gente tem alguns pés por aqui grandes, mas assim, endêmico de lá. Ele propiciava não só a madeira de lei para as caravelas, mas a tintura, que antigamente na Europa era assim, só aqueles tons pastéis, não tinha aquela cor, aliás, o nome Brasil vem da cor de brasa, que é peculiar das toras do pau-brasil, né? E servia como tintura para as roupas. Aí tinha uma tonalidade alaranjada, avermelhada. E isso na Europa assim, foi uma febre. E propiciou assim, quase que a devastação todinha do pau-brasil na costa brasileira. E como o nome diz, Mata Atlântica, por conta do Oceano Atlântico, né? Então, ela é característica desse tipo de plantação, de floresta, aliás. O pau-brasil, ele foi a primeira riqueza, a primeira indústria que a gente tem notícia do Brasil, que depois que veio a cana-de-açúcar, quando os escravos vieram. Mas, assim, aliás, veio também a pecuária, o café. Mas, assim, a primeira... digamos que rendeu a primeira economia do Brasil foi o pau-brasil. E depois com as entradas em bandeiras, que eu não sei se já falaram, vai falar mais para frente, né? Que veio com as bandeiras que eram, digamos, os clandestinos, né? Que eram contratados principalmente pelos paulistas para ver as mineração. Que aí foi quando eles entraram no Brasil, no centrão do Brasil, e chegaram nas Minas Gerais, que até hoje tem esse nome. Exato, essa é a palavra, ciclo econômico. Olha, tem outro professor ali também. Isso é a palavra-chave, ciclo econômico. Depois veio a da cana-de-açúcar, né? Mas assim, o primeiro ciclo econômico de fato. Ciclo econômico para lá, né? Porque aqui só foi, né? Foi. E aí você vê hoje andando pela Europa, quem vai, né? As grandiosas construções, foi tudo com o nosso dinheiro, digamos assim, com esse ciclo todo que foi para lá. Mas de fato, o primeiro ciclo econômico foi para o Brasil. Para eles, né? De Portugal, somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, continuou vindo degredados, tá, gente? Obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra da Santa Cruz. Agora será um diálogo, uma reunião com o nosso querido Ismael. Dúvidas, perguntas? Aí não dá, a gravação sai ruim. Espera aí. Depois eu vou com você. Eu não vou dizer o que é, né? Todo mundo vai ver. Procurar no Livro dos Espíritos, a questão 886,
Aqui o Kardec pergunta o que é caridade, como Jesus entendia. Não está à toa aquilo, Deus, Cristo e caridade. Aquela caridade não é como nós entendemos, é como Jesus entendia. E na questão 886 tem a resposta. Mas todo mundo vê, né, Passo Mita? para vocês. Então vamos envolver o nosso querido amigo Augusto para fazer a nossa prece de encerramento, tá? E fechando os nossos olhos, busquemos nos sintonizar com o nosso Mestre que aqui está conosco e que possamos dizer assim: amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por essa casa que nos acolhe, nos orienta, nos instrui, pela nossa amiga Conceição, que se dedica a nos trazer esse estudo com mais detalhes, pesquisando para que possamos todos nós entendermos melhor o que aconteceu no descobrimento da nossa amada terra, do nosso Brasil. E que possamos, Mestre Jesus, com esse conhecimento aqui adquirido, buscarmos no fundo desses teus ensinamentos, como foi dito sobre Deus, Cristo e caridade, o sentido que o Brasil tem para todos nós, humanidade, no nosso crescimento evolutivo. Que possamos nós, Mestre amigo Jesus, a cada dia buscarmos cada vez mais a internalizar essa caridade, esse amor em nossos corações e, acima de tudo, buscarmos colocá-lo em prática a cada minuto que aqui nos encontramos. Obrigado, Mestre, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.